Olá, boa tarde a todas, muita paz. Estamos aqui eu, Selma. Eu, Júlia, boa tarde para todos também, iniciando mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. Isso mesmo. Então, Hoje quem vai abrir a leitura é a Júlia, para preparar e harmonizar o nosso ambiente, antes de começar com a nossa leitura, né, regular, tá bom? Então, Julinha, pode começar. Então vamos ler, né? Mediunidade, Tarefa com Jesus, é uma psicografia de Alda Maria pelo espírito da Dona Ivone Pereira, né? Essa companheira que nos assiste e nos ajuda aqui a seguir. Então fala assim: mediunidade e espiritismo cristão. Não foram os médios nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Isso está no Livro dos Médiuns, no item 244. Sabe-se muito bem que a mediunidade não é prerrogativa da doutrina espírita, não é criação do espiritismo, e tampouco a ele pertence, como a um dos dogmas de sua crença. A mediunidade está presente em toda a história da humanidade. Temos conhecimento de que, desde os primórdios dos tempos, os fenômenos mediúnicos são vividos pelo ser humano. Então, agora, com essa vibração do alto, vamos pedir a Jesus, nosso mestre, a Dona Ivone também, a colaboração desses espíritos amigos que intercedam por nós nesse estudo da tarde de hoje. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde, do livro Memórias de um Suicida. Nos inspire, nos envolve e nos assistam, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bênção. Então, nós, recapitulando aqui, rapidamente, né, a gente sempre dá uma voltinha, né, para relembrar os leitores aqui que estão acompanhando o nosso estudo, que os nossos irmãos da enfermaria, né, eles foram convidados a participar do tratamento que seriam feito aqueles que estavam nos manicômios, né? Então, foi feito todo um processo no centro que iria abrigar, né, esses trabalhadores, né, orientados pelo Ramiro, né? Então, quer dizer, nós paramos exatamente na parte que os fluidos magnéticos, né, foram colocados naquele ambiente, para preparar o ambiente, para quê? Para que não houvesse nenhuma interferência, né, terrena, e também para que elevasse, né, naquela coisa da refrigério, seriam tônicos, refrigerantes para o próprio ambiente. Isso já na preparação. Então, continuando aqui, quando tudo estava preparado, no entardecer, foi providenciado o transporte daqueles que iriam participar. Tá? Então, existe também o processo feito lá no centro e feito lá no hospital com os participantes também, né? Então, quer dizer, diz aqui que eles passaram pelaquela preleção normal, né, do atendimento que eles tinham, né, e aqueles fluidos balsâmicos que eles recebiam, todos no tratamento, né, foram esclarecidos quanto à importância deles na reunião e o que eles tinham que cumprir ali. Isso era muito importante para que eles tivessem, né? Eles tinham que manter o equilíbrio, né, as forças mentais deles equilibradas e harmoniosas, sempre com sentido de generosidade e caridade. Tá? Então, eles foram solicitados que eles se abstivessem de conversarem,
Isso já era uma premissa desde lá da enfermaria, né, Júlia? De não conversarem. Para quê? Para que não dispersassem aquela energia, aquela vibração que eles tinham que manter para chegar até lá. E também porque eles foram colocados no carro que os levaria até o orbe terrestre, e o pensamento, aqueles sentimentos todos elevados também ajudariam nesse processo deles saírem da colônia, onde eles estavam, do hospital, até a Terra. Né? E ele diz até que assim, o silêncio e a concentração imprimiriam maior velocidade ao veículo que os transportava, impossibilitando as tentativas de assalto, né, de malfeitores que porventura viessem, né, claro, durante aquele trajeto. Né? Então, eles tinham sempre que manter essa postura. Era muito. Você vê a importância da disciplina, né, do silêncio, da prece, da mentalização sempre, né, com retidão em tudo. Então, eles estavam, né, nesse carro, vamos dizer assim, né, nesse local, se dirigindo à Terra, e em outro carro, né, com muito mais assim, rigor como é que chama? Eu esqueci agora, a palavra fugiu, de proteção, né, vamos dizer assim, né, estavam os irmãos mais dementados. Eles ficaram assim mais confinados, né, pela necessidade, até pela situação deles em si, né? Então eles foram levados. Porém, né, eles ouviam os sons daqueles irmãos que estavam, né, confinados, chorosos e gemidos, né, e tudo mais, e eles se sentiam meio perturbados com aquilo, né, com essa situação deles, não foi, Julinha? E aí Isso, eles fizeram... isso porque assim, na hora dessa arrumação, vamos dizer assim, lá nos carros, né, esses que estavam mais dementados, porque tudo ia acontecer por conta desses infelizes. Isso. Chegaram o momento que o tratamento que o Camilo e os outros conseguiram ter durante esses 2 meses, que eles já se sentiam bem melhores, né, mais reconfortados, mais vigorosos, os outros não tinham essa condição. Então, eles continuavam desde como eles tinham saído do vale, naquele choro recorrente, naquela lamúria, naquela situação de verdadeira piedade mesmo, né, dos que estão ali ao redor. Só que com esses gritos, esses choros, tudo isso, o que fez vibrar nos outros, que também são enfermos, né, só que já estavam um pouquinho melhores? Começou a tirar o equilíbrio deles. E aí foi nisso que eles lembraram da recomendação dos benfeitores que estavam ali na caravana. Não falem, mantenham silêncio, se concentrem em harmonia, em prece. Aí, eles lembraram dessa orientação e entraram em prece, em vigilância. Isso. Com isso, eles ajudaram esses irmãos mais necessitados e, consequentemente, equilibrou a eles também. Mesmos. Né, Selma? Foi isso aí. Porque eles acabaram se compadecendo daquelas lamúrias deles, né? E ficaram ansiosos com aquela situação, eles ouvindo aquilo, né? Então, eles firmaram suas forças mentais, né? Conforme as recomendações de Romeu e Alceste, né? E acabaram se beneficiando também com isso, é claro, né? Então, aí tudo bem. Então, o que acontece? Voltando, né? Todo o processo para que fossem, descessem, né, vamos dizer, descesse a terra, né, para como se estivesse no alto, claro, né, para que eles saíssem não só eles, né, mas toda aquela equipe saíssem do hospital para a terra, foi feito todo um movimento, tudo muito bem arquitetado, né? Aí, deixa eu ver aqui. A gente, Selma, não podemos esquecer aquela recomendação
Porque quando falou que ia para a Terra, o que aconteceu com eles, né? Conta aí, Selma. Eles, de início, ficaram meio que empolgados, achando que poderiam, né? Havia a possibilidade de rever algum familiar e tudo mais, né? Poxa, vou para a Terra, né? Como se a Terra fosse desse tamanho, a gente fosse esbarrar em alguém em alguma situação ali, né? Eles ficaram muito entusiasmados, né? Mas os seus benfeitores lá falaram que a situação era outra, que não haveria essa possibilidade, né? Que realmente eles estavam indo com um dever de ajuda, no caso, né? E de aprendizado, principalmente, né? Tudo que eles passavam ali nos hospitais era um aprendizado para a melhoria deles e, no fundo, para se preparar para uma nova encarnação, né? Todo o processo deles de cura era preparatório para a sua reencarnação. Então, eles já sabiam que não haveria essa possibilidade, mas eles se comportaram assim, foram muito assim, aceitaram tudo direitinho, né? Por quê? Vamos cumprir tudo que eles pedem, porque nós, fazendo tudo direitinho, teremos depois essa, vamos dizer, recompensa de poder ver seus familiares. Foi assim mesmo, meio que estabelecido isso entre eles. Né? Vamos fazer, que aí eles poderiam ter essa chance. Diga. A gente vai ler aqui uma parte, porque quando eles falaram que eles não podiam visitar nenhum parente, né, isso não ia ser permitido, eles disseram o porquê, né? E o porquê que eles tinham que se manter vigilantes, né, conectados ali com as vibrações, tudo. Porque eles falam aqui assim, a visita, quer dizer, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas. Isso. Pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, a maldade, mais ainda do que na terra. Então, que a gente fique com esse conhecimento aqui passado para eles, mas também sirva para nós, né? Como um conhecimento, né? Quando a gente pensa no mundo invisível, né? A gente às vezes tem uma ideia assim muito pálida, né, do que é realmente esse mundo espiritual. Então aqui ele diz, tem muito mais maldade, né, mais tentações do que na própria Terra. Exato. Não, porque a gente tem que tirar daquela visão de que morreu virou santo, né? Ele né? Então essas situações tanto servem para cá, né? Por isso que quando a gente fala da nossa reforma moral, de nos melhorarmos, de nos sintonizarmos com o bem, tudo isso vai o quê? Contribuir para alcançarmos regiões melhores. Por quê? Nas regiões que não são tão com uma melhor vibração, temos essas dificuldades também por lá. Selminha, segue aí, por favor. Até porque eles foram orientados, inclusive, que a reunião era como o tabernáculo, que eles falam, supremo. Então, que eles deviam assim, considerar isso assim como eles estão eles iriam para essa operação que eles iriam fazer, diretamente, eles falam assim, sobre invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, né? Enquanto o seu unigênito estaria presente por meio de irradiações misericordiosas de seu grande amor fraterno. Quer dizer, era uma convocação para um tratamento ali diretamente com forças do Altíssimo, da divindade, e do Cristo. O Cristo estaria diante ali com toda a sua emanação. Então, quer dizer, você vê, a situação era assim, muito séria e respeitosa, principalmente. Então, eles sempre recomendaram isso, manter sempre a postura respeitosa e se comungasse com o céu. Né? Essa comunhão com o céu era muito importante, porque eles mantivessem isso. Entendeu?
Então, eles falam que era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, né? Exatamente, procurando proteger-se na boa vontade para dominá-los, né? Reeducando-se diariamente. Isso aqui serve para nós, não só para os espíritos encarnados, isso é nosso. Isso aqui é uma coisa que nós deveríamos ter no nosso dia a dia também, né? Porque melhor cumpriria a todos, né? Vamos dizer assim, homens e espíritos prevenirem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo do acontecimento. Quer dizer, com todo aquele venerável, né, dos acontecimentos. Tem que ter essa comungação matéria e espírito, para que se mantenha elevado todo esse processo, né? Então, quer dizer, isso tudo foi uma preparação, orientação, né, que eles receberam antes deles entrarem, se reunirem com as caravanas para irem até a Terra, né? Hein, Selma? Quando eles falam aqui também, né, que todo esse trabalho, eles precisavam também que eles, para esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos, no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades ainda mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido. Tais a desorganização nervosa e a dispersão mental em que se mantinham. Então eles diziam aqui, ó, as quais ordenavam o dever de fraternidade que auxiliássemos apesar da nossa fraqueza. Exatamente. Então, ali foi dito o seguinte, né, que eles precisavam manter, né, os sentimentos elevados, esquecendo mágoas, né, preocupações, coisas desnecessárias naquele momento, porque eles estariam ali em trabalho de fraternidade. Eles estão com dificuldade, mas tinham entidades ali muito mais com dificuldade do que eles próprios, né? Eles aqui é o Camilo e todos eles que já tinham passado por aquele tratamento de 2 meses, né? Exatamente. Isso aí eles, né, eles mantendo essa vibração favorável, né, com o sentido deles mantendo essa vibração de benevolência, firmes, né? Isso só, vamos dizer assim, rodeava, né, que ele fala, vigores novos. Eles ficariam mais revigorados, né? E para eles e em auxílio e cooperação para com os outros também, né? Isso era muito importante. Então, quer dizer assim, é interessante que eles falam assim, que nem todos na Terra, os homens, né, admitidos nesse cenáculo, né, que eles falam aqui sagrado, guardavam uma higiene moral e mental necessária à boa marcha de intercâmbio com o invisível. Né, eles dizendo aqui. Então, quer dizer, por isso que essa reunião tinha que ser muito bem selecionada, né, para que não houvesse uma dispersão. As pessoas tinham que estar sempre comungando com o mesmo tipo de vibração, de sentimento, de pensamento, né? Aí diz que até, entre os encarnados, nós sabemos que existem até os mesmos a leviandade, abusos na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, né? Porquanto que todo aquele que age, né, que age leviana ou descriteriosamente a respeito de tão respeitável como melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas, né, para si mesmo, as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Isso aqui é para chamando a atenção daqueles que, às vezes, agem levianamente com os espíritos, né? Trabalham com eles e agem de forma equivocadas, né? De forma leviana e tudo mais. Então, a responsabilidade que esses irmãos estão adquirindo para com eles mesmos é muito grande, né? Então, deixa eu ver mais aqui que eu marquei. Hein, Selma? Aqui eles também falam
desses espíritos, né, superiores em todas as reuniões, aí a gente pode colocar até para nós também, né? Que esses espíritos, esses espíritos superiores, eles vão sempre suprir as necessidades dos humanos, né? Isso. Apesar de sermos médios, trabalhadores, né? Mas nem todos estão ali compenetrados com o que eles realmente pedem, que é a seriedade, com os pensamentos elevados, deixando as preocupações de lado, né? Fazendo essa É. elevação, essa higiene. Então, muitas das vezes, o próprio médium não faz esse tipo de disciplina para participar de uma reunião mediúnica, de um tratamento espiritual. A gente sabe, como eles falam aqui, que a espiritualidade vai ajudar, eles não nos desamparam. E a gente vai ver mais à frente como que é feito isso para aquela reunião que o Camilo está para ajudar os infelizes. Mas isso se enquadra também para nós, encarnados, dessa ajuda que está do alto para conosco, né? Nessas reuniões mediúnicas. E aí, aqui eles comentam, inclusive, né, que o médium tem que saber se elevar, porque somos espíritos encaminhada. E aí ele fala aqui no finalzinho do livro que precisamos envergar a túnica das virtudes. Ele comenta aqui sobre a passagem de Mateus, do Evangelho, né? Então, no E a Evangelho gente, de Mateus, né, que fala sobre a túnica, essa parábola, né? a túnica, né, nupcial, né? Que é necessário a gente envergar essa túnica. E aí a gente traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, para deixar para vocês também fazerem uma leitura, é o capítulo 18, item 1 e 2, né, onde fala dessa parábola do festim das bodas, né? Então fica aí para a gente ver, né, que é necessário envergar uma túnica das virtudes, que é essa túnica nupcial, que esse traje é obrigatório para a mesa do divino banquete. Então, e para a gente conseguir essa túnica, né, essas virtudes, é necessário o nosso esforço, né, para nos elevarmos, né? Então, isso aí fica aí como uma ajuda para nós pensarmos, lermos também o Evangelho. Exatamente. Então, quer dizer, então, assim, continuando, no entardecer, eles desceram, aconteceu aquela situação toda enquanto eles estavam descendo, escutaram os gemidos e os apelos dos seus outros colegas que estavam em situações piores, né? E eles fizeram aquele trabalho, estavam bem, vamos dizer, eles estavam bem firmes no propósito, né, de ajudar realmente, né? Começaram a aprender, né, também a ser caridosos, né? Então, quando eles chegaram à Terra, eles ficaram muito surpreendidos com a luminosidade do ambiente, do local, não do local, assim, quando eles chegaram, você vê a edificação, né? A primeira edificação, claro, que é a espiritual, que envolvia aquela casa que era muito humilde, uma casa espírita pequena, mas nós sabemos que tem também a estrutura espiritual que envolve a casa, né? Então, eles ficaram muito assim fascinados, vamos dizer assim, com a luminosidade daquele local. Porque não que no hospital não tivesse, mas o hospital tinha aquela bruma que sempre passava tipo uma neblina, né, que dava aquela sensação assim, de nebulosa. Sempre ele descrevia isso lá no início, quando eles chegaram ao hospital. Então, aí chegar na Terra tem um brilho diferente. Além do brilho realmente da Terra, as luzes que emanavam do alto, né, naquele local ali. Eram as luzes do Altíssimo, né, que reluziam muito, né? Então, eles viam também, como é que chama? Não é soldados, eu agora fui falar soldados, mas não são. Lanceiros, Lanceiros, isso. Os lanceiros estavam lá, né? E a flâmula, né? Aquela bandeira lá dos servos de Maria, o emblema lá marcando o lugar, que já estava assim aquartelado, né?
E os lanceiros eles faziam uma proteção, vamos dizer assim, um halo, né? Um cordão luminoso que circundava todo o terreno, limitando assim a 2 metros além daquele local. Ficava aquele circundado assim de proteção. Para quê? Né? Nós sabemos, para que não houvesse nenhuma intromissão no recinto, nem emanações mentais diferentes daquelas que eram necessárias ali. Então, quer dizer, isso era uma proteção exigida para que mantivesse realmente todo o ambiente em total harmonia, né? Então, quando eles entraram, eles, né, ficaram mais e mais, vamos dizer assim, admirados, né? Por causa da proteção espiritual que era muito intensa, né? E eles percebiam a parte assim pequena, né, do local, né? Aí eles viram assim no salão, interessante eles falam varão, né? Mas eles vieram um homem idoso lendo um livro, um manual de filosofia transcendental. E ele estava assim muito empolgado ali com aquela leitura, né? Você percebia-se por quê? Emanava, irradiava da fronte dele fagulhas luminosas pela leitura que ele estava tendo. Era uma leitura, vamos dizer assim, edificante. Para quê? Para que ele entrasse na sintonia exigida do ambiente, na concentração necessária, né? E você vê que como uma leitura, uma boa leitura, né, também emana irradia aquela luminosidade. Então, esse senhor que estava ali, ele era o diretor terreno da casa. Ele estava ali já também se preparando para aquilo, né? Então, aí estava esse senhor, que era o diretor da casa, né? E eles notaram que os limites da sala de trabalho é como se a parede tivesse sido retirada dali, né? Então, eles perceberam assim, uma tribuna circular, né? Como se fosse uma arena, uma arquibancada, né? de anfiteatros acadêmicos, né? Então, eles notaram ao redor daquela casa, esse local, dessas arquibancadas. E eles foram direcionados aos locais que eles teriam que ficar, apropriados a eles, e aqueles outros que receberiam o tratamento também se colocaram em em outro local assim, mais à frente, mais destacado, vamos dizer assim, para eles. Eles ficaram ali, né, naquele local. Aí é interessante, ele faz essa narrativa, né, que existiam os médios estavam, assim, ele fala do local, né, ele fala assim, no tosco aposento, além de paredes brancas e desadornadas, sem nenhum adorno, né, a mesa singela com toalha guarnecida, livros e papéis em brancos à altura das mãos dos médiuns, e alguns lápis. Ele disse que alguns médiuns ali presentes eram dotados de vidência, isso é bem interessante. Eles faziam uma narrativa muito discretamente, né, a seus pares, sobre o que eles estavam vendo, né, vislumbrando. E eles narravam, em pormenores, a presença da milícia dos lanceiros, dos médicos com os aventais, e enfermeiros com seus emblemas, e eles lá, né, todo na proteção. E que muitos, ele diz assim, que em verdade não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência sobre enfermos desencarnados. Quer dizer, nós vamos lembrar aqui que esse livro foi escrito em 1918, né? 26. E essa narrativa se passa, vamos dizer assim, meses depois, vamos dizer, em 1904, porque
Jerônimo esteve na casa dele em novembro de 1903. Então, vamos dizer que passaram-se 2 meses, vamos dizer, no tempo terreno, eles já estariam, vamos dizer, mais ou menos em janeiro ou fevereiro de 1904. Então, nesta época, que é o início do século XX, era ainda difícil para quem era espírita, crer, né? Porque ainda era uma coisa, vamos dizer, nova, recente para eles, o espiritismo, acreditar que... Para que médico? Né? Para que enfermeiro? Para que militares no plano espiritual? Era uma coisa meio... Né? E Chico Xavier, os livros de Franciscano de Xavier vieram bem depois para esclarecer mais ainda sobre esse mundo espiritual para nós, não é? Pelas leituras de André Luiz mesmo, quando ele faz a narrativa do mundo espiritual, do nosso lar, né? De toda a proteção, dos médicos, enfermeiros que atuam lá, não é? Então, quer dizer, nessa época, em 1904, ainda era não, que era difícil acreditar que precisariam disso no mundo espiritual, não é? Quer falar alguma coisa, Julinha? Não, vamos seguir, é isso mesmo. Ficava difícil, né? Muitos ainda hoje ainda duvidam, né? Agora você imagina naquela altura ali que realmente ainda sem a comprovação de André Luiz, né? Da própria Dona Ivone Pereira com os livros dela que depois vem comprovar isso também. Então quer dizer, realmente era complicado você achar que você necessitava de médico no mundo espiritual, né? Exatamente, pois é. Então esses nossos amigos da enfermaria, eles tinham, vamos dizer assim, os olhos dele viam um pouco além dos olhos materiais, mas até pela condição deles ainda atrasados, vamos dizer assim, atrasados não é bem o termo, né? Mas assim, ainda inferiores, né? Com relação aos outros, eles não tinham uma visão clara de tudo aquilo que realmente passava-se ali, né? Que enquanto os seus mentores, seus guias ali contemplavam com muito mais, né? Muito mais esplendor toda aquela o que estava à sua volta, né? Mas eles fazem essa narrativa aqui do salão, da mesa de trabalho, dos encarnados, né? E o presidente com a comitiva de médios e afins, que ele fala das correntes simpáticas de atração, né? E tudo isso é que ele fala assim, dos confins invisível superior, que ele fala, despejava sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar sacrossanto, onde a comunhão de fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, né? Cujo nome sacrossanto ali era invocado. Né? Quer dizer, aquele lugar tosco que eles viam no início, de repente, parece que se fundiu com o plano espiritual, quando veio aquela, né, foi feita toda a prece, tudo mais daquela corrente, e o mundo invisível se manifestou ali, ampliou tudo isso para eles. Então, só um minuto. Aí vem o seguinte, a primeira corrente magnética, que era das vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda composta de entidades para eles, né, na visão deles, translúcidas e formosas, cujas feições eles não podiam fixar, né, pelos reflexos vivos que emitiam. Aí ele dizia que pareciam silhuetas, né, encantadas de raios cristalinos e puros. E eles entenderam que eram os guias espirituais do centro visitado. Eram espíritos guias do centro, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que estavam ali abnegadamente, né, se dedicando ao objetivo da sua redenção, nessa corrente. E essa segunda corrente de espírito. Aí, além destas, havia também uma corrente maior, um espaço maior no recinto, outra corrente magnética, como as duas primeiras, disposta em círculos, né, que era a supercorrente fornecida pelos visitantes, né, que era a comitiva composta, né, a comitiva de Ramiro de Guzmão, que era composta
em sua totalidade, do pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à Seção de Relações Externas, chefiada pelo Ramiro de Guzmão. Então, essa outra corrente maior, à volta deles ali, estava do plano espiritual vindo lá dos Hospitais de Maria. Né? Então, Selma, e isso tudo é para sustentar esse trabalho que vão fazer com esses suicidas dementados, né? Para a gente ver essa preparação, médios, espíritos que trabalham na casa, acima disso, toda essa equipe, e a gente mais à frente vamos ver uma outra situação onde tem muito mais ainda, um outro tipo de proteção. Mais à frente a gente vai falar sobre ela. Ver como é que assim, a responsabilidade do médium e dos dirigentes da casa, de todos os trabalhadores da casa, quando eles se reúnem no propósito de ajuda espiritual. O trabalho que é feito na casa, o que não envolve só aos médiuns. Você vê a bagagem toda que vem junto com nós médiuns ali na hora do trabalho. Então, a gente vê que a nossa responsabilidade ali é muito grande, porque você envolve toda uma falange junto para trabalhar ali. Quando a gente se compromete em fazer um trabalho, a gente realmente tem que estar comprometido com este trabalho. Porque Selma? Sim. A gente vai fazer aqui também um outro comentário, que está um pouquinho mais aqui abaixo dessa informação, de toda essa equipe espiritual, que como você leu aqui, né, que tinha um pessoal que era especializado. Sim. Né? Esse pessoal que era especializado, eles tinham uma função importante, né, Selma? Selma vai relatar para a gente aí que quando eles falaram que tinha esse pessoal especializado, eles tinham um trabalho a realizar junto a esses suicidas, porque eles estavam numa situação que eles não tinham condição de compreender o que ia ser falado ali. Não é isso, Selma? Então, explica aí para a gente. Então, assim, eu vou até ler esse parágrafo, né, para poder ver se fica mais compreensível também. Porque, assim, tinha a cabeceira da mesa, que estava ao lugar de honra do diretor da casa, né, e a equipe do Romeu e Alcestes, eles ficavam emanando, né, também nesse processo aqui de ajuda com toda essa falange. Então, ele diz assim, ó, a um e outro cumpre, né, recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-as, materializando-as, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Então, eles contam até com apoio para isso do pessoal especializado, que é fornecido pela vigilância, pela seção de relações externas, né? Ou o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Então, lá do hospital, Teócrito, com seus cientistas, né, também estavam atuando, né, em pensamento, que a gente sabe que Teócrito fazia isso, né, muitos fazem, claro, mas lá, sem estar presente nessa reunião, lá onde eles estavam, eles se comungavam aqui com essa equipe para que pudesse fazer essa transmutação aí, né, e materializassem o que seria feito. O trabalho seria, como eu acho que, como eles viram lá também, em imagens, para que esses irmãos dementados pudessem entender o trabalho. Não só fazer, mas eles também poderiam visualizar, para facilitar o trabalho. Veja a preocupação, né, todo o cuidado que eles tinham com esse trabalho. Para quê? Para que tivessem êxitos, né,
Então, tem que ser uma coisa muito minuciosa, muito detalhada. E aqui você vê, mais uma vez, a importância, né, da vibração do médium da casa para que possa ser feito todo esse trabalho. A comunhão com os encarnados é muito importante nisso. Então, os médicos e enfermeiros se achavam apostos, juntos ai, caramba, com esse trabalho, né, para trabalhar nessa a parte da fraternidade aí com esses irmãos, né? Então, aqui, seriam os postos que lhe competiam os lanceiros, colaboradores arrojados e silenciosos, né, iam trazerem as forças de que dispunham em verdade, não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, né? Que sempre dá a impressão que só porque eles eram milicianos, eles estavam ali prontos para a guerra, mas não era isso. Mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, né? Trabalhos sérios, né? Também em disciplinas de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Eles também tinham a contribuição deles ali para esse trabalho, não só Hein, de... Selma? Sim, Júlia. E a gente não pode esquecer que esse trabalho dos lanceiros era muito importante, né? Como eles falam aqui, que não tinha violência, né? Mas também aqui eles fazem uma relação com os enfermeiros e os médicos terrenos, porque lá tem os médicos, tem os enfermeiros. Lá eles não recebem, como aqui na Terra, o pagamento, né? O dinheiro, né? Então lá eles são abnegados, por quê? Porque eles vão trabalhar ali por amor e pela fraternidade. Exatamente. Que eu achei também isso bem interessante para a gente trazer. Quer dizer, os lanceiros tinham a sua participação, mas os médicos também e os enfermeiros, a participação deles ali somente por amor e fraternidade, ou seja, pela caridade em prestar aquele auxílio aos que sofrem, né? Num trabalho muito honroso, né? Quer continuar aí, Júlia? Nessa parte? Tem mais alguma coisa ainda a gente para acrescentar aqui, né? A gente vai falar agora aqui um pouquinho. Isso é só uma preparação, viu? Eles também fazem um comentário aqui bem interessante, né? Porque eles viram todo esse trabalho realizado pela espiritualidade em prol de uma causa, né? Amparando ali a reunião, ajudando ali na todas aquelas emanações, inclusive trabalhando as cenas para que eles pudessem entender o que eles falavam, enfim. Mas eles observaram também que faltavam trabalhadores. Uhum. E foi visto que faltou 3 trabalhadores que tinham sido convocados para ajudar naquela composição ali de quê? De pensamento, vibrações, orações, Sim. Né? E aí eles colocam aqui da importância do trabalho mediúnico e da seriedade desse trabalho por parte dos encarnados. Por mais que tenha o auxílio da espiritualidade, que logicamente é de grande importância, de uma importância muito maior, porque vai suprir realmente deficiências nossas como encarnados, mas eles não podem também, né, fazer a parte que nos cabe. Então, teve 3 trabalhadores que não foram. Então, isso também fez uma dificuldade ali, porque a gente vê que o trabalho é de conjunto, encarnados e desencarnados, né? Então, isso fica para nós também entendermos que nós precisamos da seriedade no trabalho. Então, aqui foi visto isso, né? Tinha todo um trabalho realizado e faltando gente, né? Aí, mais à frente aqui, ele também consegue ver essas vibrações, né, que são colocadas ali naquele recinto. Então, ele colocou aqui, ó, víamos refletida nas ondas pulcras aquelas do corosas cintilações
a reprodução do que no mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário. Aí foi que eu falei, né? Eles ali estavam vendo todas aquelas vibrações, aquelas cintilações ali, né? Daquelas vibrações, de toda aquela harmonia. Mas ele também viu que do gabinete do hospital, tá? Tinha uma reunião com 12, eles botam aqui 12 varões, né? Que eles chamam sempre assim, né? Eles se reuniam em torno de uma mesa branca, né? De comunhão com o Altíssimo, com o mais alto, né? E eles não tinham assistente nenhum, eles não tinham necessidade de assistência. Eles simplesmente tinham uma comunhão com o alto, aqueles 12 espíritos ligados diretamente a Deus, a Jesus e a Maria de Nazaré, para que aquele trabalho a ser realizado naquela casinha pequenininha lá da terra pudesse ter um êxito que ele esperava junto àqueles infelizes. Nada podia dar errado. Então, mesmo faltando aqueles 3 colaboradores encarnados, nada estaria sem o apoio do mais alto. Então, ele também visualizou essa ajuda que saía desses belos, nobres, né, que estavam ali reunidos para a ligação com o Pai, amantíssimo e bom, e Jesus. Então, ele ainda colocou assim, que daqueles corações generosos, cintilas argênteas irradiavam, aquela vibração clara, de luz para aqueles infelizes, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que o impulsionam. Quer dizer, são virtudes já conquistadas por aqueles espíritos, e eles, naquele momento, eles irradiavam dos corações aquelas emanações de amor, de caridade, de fraternidade, independente de qualquer coisa. Eles estavam ali só para amar, para se doar, em sintonia com Deus, com Jesus e com a Maria de Nazaré. Então, eles colocam aqui, ó, não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Eu acabei de falar. Eles não tinham ninguém para apoiar eles. Por quê? Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Então, a fé, né, nessas ondas do mais alto, nesse amor de Deus por nós, pelas suas criaturas. Então, eles tinham fé ardente para tratar daqueles infelizes ali, sabendo que a espiritualidade maior estaria envolvida para socorro daqueles espíritos. Então, ele diz, a reunião é íntima só deles. Presenciam na mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Então, ele fala aqui, perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec. Então, eles estariam responsáveis totalmente por essa expedição que veio à Terra. Quer dizer, dali partiu todo o trabalho que teria que ser executado na Terra. Quer dizer, tinha os ministérios, o setor da vigilância, tudo isso. Tinha os encarnados, tinha os mentores, tudo isso. Mas dali partia toda a fortaleza
ligada a Deus, a Jesus e a Maria. E eles fizeram esse compromisso perante Maria de Nazaré, né? Que a gente sabe que o hospital está ligado a esse coração materno. Então, eles dizem aqui um pouquinho mais adiante. É muito lindo esse relato deles, né? E fica para nós a emoção realmente, né? Eles falam aqui que o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Então, o Criador, né, esse Deus de bondade, de misericórdia, né, permitiu, né, essa colaboração de Maria junto a esses infelizes, necessitados, e esses colaboradores fiéis a Maria, fiéis ao Cristo e fiéis a Deus, para obter, né, a gente vai trabalhar isso no outro estudo, né, como foi feito todo esse trabalho junto a esses infelizes, e, por misericórdia do Altíssimo e a colaboração desses espíritos, puderam ser socorridos nesse ambiente dessa casa singela, humilde, mas com um compromisso grandioso de ajudar esses irmãos infelizes. Então, fica para nós essa reflexão, né, para que a gente saiba da importância da prece, da fé, né, e dessa determinação que precisamos das virtudes, né, para que possamos nos tornar espíritos melhores. Exatamente. E agora, com isso, nós encerramos, né, pelo nosso horário, a gente encerra aqui nessa parte, né, deixando para a próxima. Eu acho que a gente chega no trabalho em si, né, Júlia? Mas você veja quanto que de preparação é exigida, né, a responsabilidade, quanto movimento de espíritos, de pessoas envolve para um trabalho que aparentemente é tão, né, pode dizer assim, mas é só isso, né? Mas como envolve tanta responsabilidade, por isso que é muito importante que o médium, o trabalhador da casa, que esteja realmente disposto a estudar, a desenvolver sua mediunidade, ele tem esse compromisso, né, de realmente da disciplina, do preceito, sabe, do entendimento do que se passa. E o estudo, somente através do estudo, a gente consegue ter esse entendimento necessário, não é? Então, Julinha... Então, agora, a gente vai fazer a nossa prece final, como a gente sempre faz, né? Porque pelo pedido aqui de Camilo, que ele pede para que oremos pelos suicidas, e a gente vê, né, essa generosidade desses espíritos, né, elevados em comunhão e assistência de todos eles, né, que estão ali. Então, a gente elevando nossos pensamentos a Jesus nesse instante, pedindo a Ele, a Maria de Nazaré, esse coração generoso, e a Deus nosso Pai, que envolva todos esses espíritos que estão necessitados desse amparo, desse amor, dessa caridade, dessas vibrações, desses corações generosos. E que a tua misericórdia, Senhor Jesus, misericórdia de Deus, nosso Pai, de Maria, possa atender a todos eles, necessitados que são, porque escolheram sair da vida física pela porta do suicídio. Mas que todos terão essa oportunidade, essa nova oportunidade de refazer o caminho. Que eles possam ser atendidos, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua paz e pela tua misericórdia. Que assim possa ser e que Dona Ivone Pereira também possa ajudá-los nessa compreensão. Graças a Deus. Graças a Deus. E agradecida a Jesus, ao nosso Criador, por essa oportunidade que estamos tendo de conhecimento desse estudo maravilhoso de Dona Ivone Pereira, sua falange, que sei que encontra-se sempre conosco
né, para nos inspirar e nos proteger nesse estudo. Agradecidos estamos, novamente, dizendo pela essa oportunidade, porque é sempre acima, além de mostrar, né, temos a oportunidade de levar esse conhecimento aos outros, nós é que estamos aprendendo muito mais aqui, nós duas que estamos aqui passando por isso. Então, somos gratos a essa oportunidade, Senhor, que possamos sempre levar esse estudo muito a sério, adiantando sempre os nossos amigos que escutam, né, levando sempre o conhecimento que nos vem por inspiração. E assim pedimos permissão para encerrar o estudo dessa tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Obrigada a todos. Graças a Deus. Obrigada a todos, obrigada, Julinha. Obrigada, Selminha. Para a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Jesus, viu? Obrigada. Obrigada.